Glória a Deus. Semana passada nós demos início a um tema. Cadê o tema? Já tem o banner do tema aí? Olha lá. Socorro e livramento surgirão. É o tema que eu comecei a pregar na semana passada. Vou estar usando o livro de Esther para estar pregando sobre esse tema. Semana passada eu falei aqui sobre alguns personagens, né? Contei uma história. Há um rei, o rei se chama Xerxes. Ele é um grande rei, é o rei de todo o império medo-persa. É um rei tão grande, tão potente, que ele venceu o rei da Babilônia, que era Nabucodonosor, um rei muito conhecido por nós. Mas o rei Xerxes é um rei de um reinado tão poderoso, de um exército tão forte, que ele venceu Nabucodonosor. A história conta que o rei Xerxes fez uma festa de aproximadamente 6 meses, 180 dias. A última semana dos 180 dias, ele faz então uma festa. Havia festa das mulheres e havia festa dos homens. Num dado momento da festa, ele manda chamar a rainha Vasti, a esposa dele, para apresentar ela para todo o grupo que estava festejando junto com ele, que era um grupo de políticos, reis, homens importantes. Então ele fala, traz a rainha Vasti, porque era uma mulher muito bonita. Mas a rainha Vasti falou, não, eu não vou não. Fala para ele que eu não vou, ele já está bebendo vinho há muito tempo, ele já está alto, já está alegre demais, eu não vou lá acompanhar ele. Depois de alguns dias, o rei consultou a sua equipe, e a equipe falou, rei, ficou chato a rainha não ter aceitado o seu pedido. O pessoal está comentando aí que você lidera muitos reinados, você é rei de muita coisa, mas você não governa a sua própria casa. Ele falou, preciso dar um jeito nisso, o que eu faço? Aí eles falaram, olha, baixa um decreto que a rainha Vasti não é mais a rainha e que você vai procurar agora uma nova rainha para fazer parte da sua, para sentar ao seu lado. Ela que vai pôr a coroa. Então nós vamos procurar uma mulher virgem que agrade ao rei e essa mulher vai estar à frente agora do reino Medo-Persa, vai ser a sua esposa. Ele gostou da sugestão, então começou a procurar quem seria a rainha no lugar de Vasti. No meio disso tudo, um homem que se chama Mardoqueu, tem algumas versões que chamam ele de Mordecai, mas é o mesmo homem, soube disso e falou para a sobrinha dele. Falou para a sobrinha, olha, o rei vai começar a procurar uma esposa para si, você deve se candidatar para isso. A Bíblia conta então que ela foi, se candidatou. Quando ela chega no harém, um dos eunucos do rei, o principal, olha para ela e a Bíblia diz que ele achou favor nela. Olhou e falou, puxa, gostei dessa menina, vou ajudar ela. Então isso deu para ela o melhor lugar, a melhor comida, o melhor tratamento. Tinha 7 cabeleireiras para cuidar dela. 7 esteticistas para cuidar dela. Durante 12 meses ela ficou tomando banho, só tomando banho. 6 meses tomando banho de mirra e 6 meses tomando banho de óleos especiais. Chegou então o dia especial que o rei iria escolher a sua esposa. Então quando a rainha Esther entra, ele nem pensa 2 vezes e seleciona ela. Fala, você vai ser a rainha no lugar de Vasti. Então a semana passada nós falamos sobre isso, sobre você ter um momento de favor e sobre você ser limpo. Amém, irmãos? Quem lembra disso? Se você não ouviu, a mensagem já está no Spotify e também no YouTube, né? Hoje eu vou continuar. A Bíblia então conta, lá no capítulo 3, eu vou ler. Olha aí na sua Bíblia. Passado 4 anos disso tudo que eu acabei de contar, a Bíblia fala assim, o rei Xerxes honrou Amã. Amã é um personagem novo, não tinha esse personagem até domingo passado. Filho de Amedatá, descendente de Agag. Ele é descendente de quem, gente? Agag. Vamos repetir junto? 1, 2, 3 e Agag. Promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvaram-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei.
Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante de Amã. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhe dava atenção e dizia apenas que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Então o que está acontecendo aqui? A Bíblia fala assim que, passado 4 anos, a rainha Ester era rainha, acompanhante de Xerxes, e o reino continuou. Mardoqueu possivelmente tinha uma posição agora um pouco mais elevada, e o rei se agradou de um homem chamado Amã. E ele deu para Amã um título. Com esse título, sempre quando Amã passava nas ruas da cidade de Suzã, todos os moradores se curvavam. Parava o que estava fazendo e se curvava. Contudo, um homem, Mardoqueu, que era o tio que adotou a rainha Ester, não se dobrava. Então a equipe de Amã foi lá e questionou ele: como é que você não se dobra diante do rei? Diante de Amã. Todo mundo se dobra, você não se dobra. Ele não respondia nada, a única coisa que ele falava é assim: eu sou judeu. Passava dia, a Bíblia diz que dia após dia eles questionavam: você não vai se dobrar não? Ele não respondia nada, dizia assim: eu sou judeu. Então eles foram e falaram para Amã: Amã, todo mundo se dobra, mas tem um homem que não se dobra, o nome dele é Mardoqueu. Amã observou, e então ele estabelece uma forma para castigar Mardoqueu. Só que a Bíblia disse assim, que não bastava para ele matar Mardoqueu. Ele queria matar todos os judeus que moravam no território medo-persa, que era um território gigantesco. Aí a Bíblia fala lá no versículo 7, que no primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nissan, lançaram sorte na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. Qual era o plano? Matar todos os judeus, destruir todos os judeus. Bom, tudo que eu falei até agora é só história. O interessante aqui, sabe o que é? Você sabe, o começo do texto diz assim, que o rei Xerxes decidiu dar a Amã um título. Quem era Amã? Amã, como diz no capítulo 3, era filho de Amedata, descendente de Agag. Quem que era Agag? Você vai lembrar de uma história que está registrada lá em 1 Samuel. Pega a sua Bíblia aí, por favor. 1 Samuel, no capítulo 15. A Bíblia diz assim, no versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Versículo 3. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição de tudo que lhe pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentas. Olha o versículo 7 agora. Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Ávila até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército poupou Agag e o melhor das ovelhas, e o melhor dos bois, e os bezerros gordos, e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. O que está acontecendo aqui? Congela o que eu te contei lá sobre Mardoqueu, Amã. Agora aqui, a Bíblia fala que existia um povo inimigo dos judeus. O nome do povo era Amalequita. Os amalequitas tinham um rei, o nome do rei era Agag.
O Senhor fala para Saul: vai lutar contra os amalequitas, mas é para acabar com a raça deles. Mata desde o mais velho até o mais novo. Mata recém-nascido, criança, mulher, homem, adulto, pequeno. Mata todos os bois, mata todas as ovelhas, mata todos os novilhos. É para acabar de vez com os amalequitas. A Bíblia fala então que Saul vai para essa guerra. Ele destrói tudo que não serve para ele. Mas os melhores bois, os melhores cordeiros, os melhores novilhos, ele recua e fica com ele. E também o rei Agag. Ao invés de matar o rei Agag, ele não mata o rei. A Bíblia fala que Samuel chega e fala para ele: Saul, o Senhor deu uma ordem que era para você destruir com tudo que tinha dos amalequitas. Eu estou vendo ovelha, eu estou vendo boi, estou vendo o rei Agag aqui. O que você fez? Ele falou: não, os soldados que quiseram, e deu uma desculpa. Samuel falou: hoje o seu reino será dividido. Você não vai perpetuar o seu reino sobre Israel porque você não obedeceu. Você sabe, parece que não tem conexão aqui, mas sabe o que é interessante? A Bíblia mostra que Saul, que era um judeu, deveria destruir com todos os amalequitas, mas ele não destruiu com o principal, que era o rei. Como ele não destruiu o principal, que era rei, nós vemos a história passando por anos e tem um descendente de Agag lá querendo destruir quem? O povo de Saul. Você vê que curioso, como Saul não destruiu, não resolveu o problema de vez, os descendentes de Saul tiveram que resolver o problema que na realidade Saul poderia ter resolvido. Você sabe, isso aqui mostra um princípio. Nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos gigantes, nós enfrentamos dificuldades que possivelmente o nosso pai não venceu. Quando o meu pai não vence um problema e não me ensina a vencer, sabe o que vai acontecer? Lá na frente esse problema vai chegar para mim. Saul poderia ter destruído, ele não destruiu. Sabe com quem que Mardoqueu estava lutando? Com um descendente de Agag. Se Agag tivesse morrido, ele tinha descendência, gente? Não. Como ele não destruiu, os descendentes chegaram lá para atrapalhar os judeus. E o descendente, que é Amã, ele não queria só matar Mardoqueu, ele queria matar todos os judeus. Quer dizer, Saul não extirpou de vez os amalequitas, agora inverteu. Os amalequitas querem extirpar de vez todos os judeus. Eu lembro quando eu era menino, bem novo, estava na 6ª série, uma menina pediu para ficar comigo. Cíntia. Lembro até hoje. Eu não sabia o que fazer. Era final do ano, assim. E eu morrendo de vergonha do meu pai, da minha mãe, mas eu era garoto, tinha 12 anos, 11 anos. Quer ver, 11 anos eu já estava tocando os corações. Aí eu comecei a passar mal na escola, sabe? Porque os meninos ficavam xingando eu. Você não vai pegar a Cíntia, fica com elas. Você é gay, eles falavam. E eu ficava: meu Deus, eu não sou gay aqui. Deus não quer que eu faça isso. Mas eu comecei a ficar sob pressão. Resumindo, aí eu ia para a escola, inventava que estava com sinusite, dor de cabeça. Chegava em casa, ânsia, ficava com ânsia. Ficava assim. Falei: meu Deus, isso não vai acabar. Aí eu procurei meu pai e minha mãe um dia. Falei: eu quero mudar de escola. Aí eles: por quê? Daí eu falei: eu não gosto mais daquela escola. Escola, o ensino não é bom. Aí meu pai: não é possível, não é possível. E forçando. Aí eu falei: tem uma menina que quer ficar comigo, eu não sei o que fazer. E aí eu contei para ele. Aí eu falei assim: os meninos, pai, tem um menino que ele é filho da professora de história, Marcos, lembro até hoje. Filho da Fátima, professora. Não sei se ele vai ouvir pelo YouTube, né? Mas eu já perdoei todos. E o Roberto, um outro menino, eles ficam, pai, rindo de mim, falando que eu sou gay, eu não sei mais o que fazer. Eu queria que você fosse lá resolver para mim. Aí meu pai falou assim: não, eu vou ensinar você a resolver. Aí um dia, eu não sabia, ele chegou em casa e falou: amanhã você vai para a escola. No dia seguinte ele falou: amanhã você pode faltar na escola, mas depois você vai. Aí ele chegou e falou: Bruno,
eu acho bom você ir procurar o diretor da sua escola. Ele já tinha conversado com o diretor, eu não sabia. O nome do diretor é Rosenberg. Só o nome já dava medo. Falei, não, pai, não vou. Vai. Não, ele é bravo. Vai lá conversar. Amanhã, antes de você entrar para a sala, você vai na sala do diretor. Eu tinha 11 anos, né? Dentuço, não usava aparelho, Os meninos de 11 anos na minha época usavam aquelas calçonas de moletom esquisita, os cordão, tudo. E eu cheguei lá e eu entrei na sala do diretor. O diretor falou, o que foi, menino? Então eu falei, eu precisava conversar com o senhor. Quem é você? O Bruno? Aí ele, lembrei, senta aí, Bruno. Fechou a porta, falou, o que está acontecendo? Eu expliquei para ele, ele falou, espera um pouco. Fica aí, eu fiquei sentado lá. Daqui a pouco volta ele com o Marcos e o Roberto. Na sala, eu falei, meu Deus, o que esse diretor vai... Esses meninos vão me amassar no final da aula. Aí chegou, eu acho que ele já tinha conversado com os meninos também, não sei como foi. Eu sei que ele falou, o Marcos e o Roberto quer falar um negócio para você aí, Bruno. Pode falar. A gente quer pedir desculpa para você e tal. Não vai mais acontecer isso. E você sabe, depois daquela ocasião, eu voltei para a sala, finalizei o ano. Depois teve outras ocasiões que outras meninas quiseram ficar comigo, aquela coisa toda. Mas o meu pai me ensinou a vencer um gigante. Eu tive que vencer esse gigante em outras ocasiões, mas eu sabia quais eram as armas. Você sabe, quando eu vou para a Bíblia e vejo aqui Saul, eu acho engraçado porque Saul não venceu Agag e deixou a bomba para Mardoqueu ter que resolver lá na frente com os descendentes de Agag. Nem Mardoqueu sabia como fazer. Você sabe, ocasionalmente tem problemas que você enfrenta, que você já deveria saber como enfrentar, mas o seu pai não venceu, então você não sabe como vencer. O meu avô era alcoólatra, bebia muito, você já conhece a história. O meu pai teve que vencer esse gigante, mesmo que o pai dele não venceu, mas o meu pai teve que vencer. Talvez se o meu avô tivesse com 40 anos aceitado Jesus, o meu pai seria como eu não conhecia álcool, nunca tive problema com álcool. Mas o meu pai teve que quebrar todas as garrafas que ele tinha, porque lá na década de 80 e 90 todo mundo tinha um barzinho em casa. Ele quebrou todas as garrafas, até ele pensou, acho que eu vou vender pro bar ali, né? Não vou vender não. Jogou tudo na pia, tudo na calçada, jogou tudo fora. Por quê? Porque o pai dele não venceu, mas ele venceu. Você sabe, tem gigantes que o seu pai não venceu. Talvez o seu pai é arrogante, e você é arrogante como ele. Por quê? Porque ele não venceu. Talvez a sua mãe gosta de falar da vida dos outros. É a famosa fofoqueira. Mas aí sabe o que acontece? Como ela não venceu isso, você também fala da vida dos outros. Por quê? Porque ela não venceu esse gigante. Gigantes que não são vencidos, você vai encontrar ele lá na frente. Portanto, problemas, gigantes, dificuldades tem que ser enfrentada, tem que ser vencida, porque senão, lá na frente, os seus descendentes vão ter que lutar contra gigantes que você poderia ter destruído. Você vê, para com Saul, Samuel falou, o Senhor já deu para vocês. Ele estava com Agag na mão, era só matar, e o Senhor tinha mandado. Como ele não fez, o descendente de Agag agora tinha um exército. Mas na época, Agag era um homem. Agora os descendentes têm um exército que está correndo um risco grande. Depois nós vamos ver a história, não hoje, mas nos próximos domingos. Ele iria conseguir destruir com todos os judeus. Se todos os judeus fossem mortos, como é que Jesus estaria aqui? Como é que Jesus nasceria? Se todos os judeus fossem mortos, como que nós iríamos ser tocados pelo evangelho? Não ia ser, você vê, porque Saul não resolveu, o futuro da humanidade estava em jogo. Por quê? Porque ele não resolveu algo que estava na mão dele. Tem coisas que estão na sua mão para resolver, só que se você não resolve, isso vai sofrendo uma mutação e deixa de ser um problema que estava na mão e agora se torna um exército de problema. Por quê? Porque não resolveu lá atrás. E você vê, é muito curioso, esse texto é muito rico. Quer ver que coisa mais tremenda? Eu já mostrei para você que Agag veio do problema lá de Saul, que não resolveu. Agora, Amã, descendente de Agag, entrou numa disputa contra Mardoqueu.
Pega a sua Bíblia e volta uma página lá em Esther. Esther capítulo 2, versículo 5. Olha o que a Bíblia diz. Nesse tempo vivia na cidadela de Susã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele é bisneto de quem? Quis. Agora, vai lá com a sua Bíblia para 1 Samuel 9. Aqui onde eu li é a descendência, 9:1. São os antepassados de Mardoqueu. Capítulo 9 de 1 Samuel, versículo 1, são os antepassados de Saul. Olha o que diz. Havia um homem de Benjamim. O capítulo 2, versículo 5, fala assim que Mardoqueu era da tribo de Benjamim. Aí olha a continuação. Um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis. Quis é quem em relação a Mardoqueu? Bisavô. Olha aqui, ó. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Comerate, trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul. Você vê que curioso. Amã, o inimigo dos judeus, era descendente de quem? Agag, inimigo dos judeus. Mardoqueu era descendente de quem? De Saul, da mesma tribo, da tribo de Benjamim. O pai de Saul era bisavô de Mardoqueu. Você percebe, o problema veio andando. Por quê? Porque tem problema que é a sua família que tem que resolver. Não vai passar para outro. Tem que passar por você. Você vai resolver, seu filho vai ter que resolver, sua esposa vai ter que resolver. O problema veio andando. Chegou do mesmo jeito, é a mesma proporção de lá, só que o quadro virou. Mardoqueu agora, descendente de Saul, é escravo do reino Medo-Persa. Amã, descendente de Agag, é uma espécie de rei e lidera sobre os judeus. Lá atrás com Saul era invertido. Saul não aproveitou, o jogo virou. Você sabe, tem momentos que você tem que aproveitar a ocasião para resolver os problemas. Porque se você não resolver, o jogo vira. E mesmo com o jogo virando, você vai ter que resolver. Só que agora a coisa fica mais difícil. Você sabe, a Bíblia fala assim, ó, versículo 8, lá em Esther 3:8. A Bíblia fala assim: então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Você vê a justificativa, preste atenção, a justificativa de Amã para matar não só Mardoqueu, mas matar todos os judeus é o quê? Existe um povo de costume diferente. Você sabe, isso aqui é referência aos cristãos. Nós somos os cristãos, nós somos os de costume diferente. Nós não somos tolerados pelo rei, não somos tolerados pelo mundo, não somos tolerados pelo reino Medo-Persa. Por quê? Não é porque nós somos ruins, é porque o nosso costume não é o costume deles. O meu costume e o seu costume não pode ser igual. O nosso costume, o nosso hábito é diferente. A partir do momento que você entrega a vida para Jesus, tem coisa que não te cabe mais fazer. Não cabe mais para mim fazer. Não cabe mais para mim estar. Por quê? Porque eu tenho costumes diferentes. O Amã queria destruir todos, porque todos eram diferentes. Que diferença que eles tinham? Você sabe, os judeus tinham uma diferença. Eles oravam 3 vezes no dia. Paravam e oravam ao Senhor. Eles tinham um costume, eles não comiam qualquer tipo de comida, eles não bebiam qualquer tipo de bebida. Eles não adoravam a qualquer Deus. Isso que incomodava Amã. Você sabe, tem algo que incomoda o mundo. Sabe o que é? O tipo de fé que nós temos.
A nossa fé incomoda o mundo. Se a minha fé e a sua fé não incomodam o mundo, tem algo de errado. Você sabe, eu vou até falar para os irmãos, eu fiquei abismado nessas últimas 2 semanas com tanto de postagem de crente no Rock in Rio. Eu não sei se eu que sou... Né? Na verdade eu sei sim que a Bíblia não mostra que é desse jeito, gente. Como é que pode... A pessoa vai no show do Metallica, que aparece lá um personagem chamado Ed, que parece um demônio, com uma cruz pegando fogo, um negócio assim, totalmente esquisito. Aí a pessoa vai lá na sexta, no sábado, no domingo, adora a Deus, eu não sei, isso não parece que é normal. Eu dei uma ilustração a semana passada, eu vou falar ela de novo. Pode ser repetitivo, mas não tem problema. Uns dias atrás, eu fui fazer um suco para a minha família, tinha pouco pó, eu coloquei muita água. No final, ninguém bebeu o suco porque o pó que tinha foi tão diluído que perdeu o poder do limão. O suco era de limão, perdeu o poder do limão, ninguém bebeu. Você sabe, às vezes a gente vai diluindo tanto o evangelho que no final, nem nós mesmos queremos mais esse tipo de evangelho. Por quê? Porque ele não incomoda mais ninguém. Não incomoda mais nada, tá tudo certo, não funciona desse jeito. O certo continua sendo certo, mesmo que ninguém faça, o errado continua errado, mesmo que todos façam. Não está relacionado a meu gosto, está relacionado à palavra. E eu não consigo entender esse tipo de conduta, não parece que isso está relacionado com as coisas de Deus. A pessoa ir para o show, curtir e tá ali naquele ambiente e depois no outro dia vir adorar a Deus e tá tudo certo. Puxa, é o que a Bíblia diz aqui, ó. Amã falou, nós precisamos acabar com todos os judeus. Por quê? Porque o costume deles são diferentes. Eles não obedecem à lei do rei. Qual que era a lei que eles não obedeciam? O judeu, Mardoqueu, não se dobrava diante de Amã. Essa era a lei. A lei que ele quebrava era, eu não me dobro diante de Amã. Por quê? Porque eu sou judeu. O que ele está dizendo? Eu me dobro diante de Deus. Essa era a lei. E isso estava custando a vida dele. Você sabe, o cristão tem que ter disposição para ter decisões, atitude que pode custar a vida. Hoje, graças a Deus, nós participamos de uma comunidade que dificilmente custa a nossa vida. Mas você sabe, pode custar o desejo de estar perto de você. Algumas pessoas podem não querer estar perto de você, porque você não fala palavrão, porque você não ri de qualquer piada, porque você não é conivente com o mesmo pensamento. Essa é a vida que nós escolhemos ter. Você sabe, o significado no nome desses personagens é interessante. Primeiro, o significado de Amã. Amã significa magnífico. E o significado do nome Mardoqueu significa homem pequeno. Você sabe, Amã se achava magnífico. E ele olhava para Mardoqueu e falava, isso aqui é um homem pequeno. Essa muitas vezes é a percepção que o mundo tem em relação a nós. Que você é um homem pequeno, uma mulher pequena. Por quê? Porque você não faz o que o mundo faz. Eu não vou onde o mundo vai. Ou você é amigo de Deus ou você é amigo do mundo. Eu não quero ser amigo do mundo, eu quero ser amigo de Deus. Então, quando Amã olha para os judeus, ele vê todos como Mardoqueu, que é o quê? Homem pequeno. É interessante porque Agag, que é o pai de Amã, o descendente mor de Amã, também tem o significado. O significado do nome de Agag é, eu superarei o topo. Esse é o significado de Agag. Eu superarei o topo. Quando a gente vai, põe para mim por favor, Isaías 14. Isaías 14, 13, diz assim: você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Essa fala aqui é a fala de quem?
de Lúcifer. Qual era a fala de Lúcifer? Eu vou colocar o meu trono no mais alto do que o trono do Senhor. Sabe o que Lúcifer é? Agag. Agag simboliza um reino. Saul deveria ter destruído o reino. Qual o reino? O reino do eu superarei o topo. Você sabe, Agag simboliza um reino. Amã simboliza Satanás. E Mardoqueu simboliza o homem pequeno. Você sabe, Cristo era o homem pequeno, até que ele foi para a cruz. E na cruz ele esmagou a cabeça do homem magnífico que era Lúcifer. A Bíblia fala que ele pisou a serpente. O descendente mataria a serpente. Cristo pisou a serpente. Ele era o homem pequeno diante daquele que se achava o magnífico, num reino que superaria o topo. Mas no final Cristo venceu. E sabe por que Cristo venceu? Para que eu e você pudéssemos também vencer. O Senhor pisou a cabeça da serpente para que eu e você também pudéssemos pisar. Nós não buscamos ser magníficos, nós sabemos, somos homens pequenos, mas eu sou pequeno com Cristo. Eu sou pequeno, mas eu estou bem acompanhado. Ninguém está em minoria se é acompanhado por Cristo. A Bíblia mostra aqui para nós a continuação da história. Vou dar um spoiler aqui. Amã convence o rei Xerxes de fazer tudo isso. Aí Amã tinha programado o seguinte: que no dia que acontecesse essa perseguição, ele entraria num cavalo branco, sendo ovacionado por todos. Mas o rei Xerxes descobre a trama dele. No final, Amã é morto numa forca, enforcado, e Mardoqueu é que entra no cavalo branco. Você sabe, Cristo era um homem pequeno, mas hoje ele está montado num cavalo branco. Ele é poderoso, ele é alguém que te dá poder. Você pode tudo que a Bíblia diz que você pode. Você tem tudo que a Bíblia diz que você tem. Mas eu preciso ter clareza de que eu sou a diferença nesse mundo. Eu não vou me contaminar. A Bíblia fala que Paulo sentou na mesa daquelas pessoas que eram loucos. Paulo se fez de louco para ganhar o louco. Jesus participou das festas, sabe? E transformou até o vinho, a água em vinho. Mas você sabe, ainda que ele participava, ele não se contaminava. Ele não se contaminava, ele não foi, ainda que ele transformou a água em vinho, ele não tomou todo o vinho da festa porque ele tinha feito isso. Eu respeito muito quem tem um projeto e vai lá no Rock in Rio para pregar e faz uma tenda de oração e as pessoas se convertem, choram, eu respeito muito. Mas aqueles que vão lá para tomar o vinho que foi transformado, esse não tem respeito. Por quê? Porque não é para isso. Eu não vou lá para curtir a festa, eu vou lá para pregar o evangelho. Eu não vou para a faculdade só para me formar, eu vou lá porque eu sou a diferença. Você é a diferença. É importante que a gente saiba, nós não temos nada contra o pecador, mas contra o pecado nós temos, porque o pecado é que destrói o homem. Nós amamos todos os tipos, tem oportunidade para todos, mas o pecado precisa ser mostrado, precisa ser deposto. Hoje nós vamos participar da ceia. Os irmãos podem se posicionar aqui. Nós vamos participar da ceia. É importante que você participe da ceia tendo clareza de que Cristo foi o homem pequeno, mas ele destruiu aquele que achava que era magnífico. Ele acabou com o reino daquele que achava que iria superar o topo. Da mesma forma, eu e você, nós tomamos a ceia para a nossa vida. Nós tomamos a ceia para a nossa revelação. Nós tomamos a ceia para que nós possamos ser libertos, ser curados, porque Cristo já fez esse trabalho na cruz. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Aleluia. Para finalizar, irmão, pode se posicionar aqui. A Bíblia fala assim que o plano, observe isso aqui, ó. O plano
para destruir todos os judeus foi estabelecido no primeiro mês do 12º ano do reinado de Xerxes. Primeiro mês. Olha não, vou ler para você Êxodo 12. Olha o que diz lá em Êxodo 12. O Senhor disse para Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês, o mês do ano que os judeus sairiam do Egito. O nome do capítulo 12 de Êxodo é a Páscoa. A Páscoa é estabelecida no dia que eles comem e saem em direção à terra prometida. Qual foi o dia? No primeiro mês do ano. Amã organizou a carnificina para destruir todos os judeus. Que mês? Primeiro mês do ano. Já tinha passado anos que os judeus tinham sido libertos do Egito, mas você vê que os descendentes de Agag não se esqueceram, estava até esse momento querendo destruir no mesmo dia. O que os judeus receberam no primeiro mês do ano? Liberdade. Você sabe, tem uma coisa que os descendentes de Agag não quer que os judeus tenham. Sabe o que é? Liberdade. Os descendentes de Agag querem que os judeus fiquem o tempo todo inseguro, preso. Eles foram libertos no primeiro mês. Agora Amã, descendente de Agag, promove uma carnificina, e o dia que foi estabelecido, o dia que eles tiveram a ideia, foi no mesmo mês que os judeus foram libertos do Egito. Porque se tem uma coisa que o diabo não quer, é crente liberto, crente livre. Você sabe, a ceia, irmãos, não é para te dar medo. Quantas vezes você já não tomou ceia? Olha, essa ceia é para a morte. A ceia é para a morte para quem não sabe o que significa. Quem não tem clareza do que é ceia, a ceia é para a morte. Mas para aqueles que têm clareza da identidade que tem, a ceia é liberdade. O diabo não quer que você tenha liberdade. O diabo quer que você fique preso. Preso com medo do inferno, preso com medo do diabo, preso com medo do futuro, preso com medo da doença. Eu quero dizer uma coisa para você: o medo é um espírito, e o Senhor já levou na cruz. Ele não deu para você espírito de medo, Ele deu para você espírito de homem e mulher corajoso. Não tenha medo do que o Senhor tem para você. Não tenha medo do seu casamento. Não tenha medo dos seus filhos, de como vai ser. Confie no Senhor, porque o Senhor já deu a liberdade e dá novamente para Mardoqueu lá na frente. Mas você vê, Satanás queria novamente aprisioná-los. Todos os dias o diabo quer aprisionar você. Não permita que o diabo te aprisione. Declare em nome de Jesus que você é livre, livre para adorá-lo. Alguém pode pensar: mas como é que você quer que seja livre se você está falando aí que a questão do Rock in Rio, de ir para o Rock in Rio? Tem uma coisa muito interessante, uma ilustração que eu ouvi uma vez. Não é liberdade eu pegar o meu filho e levar ele para jogar bola no 10º andar de um prédio, na laje do 10º andar, e não ter nenhuma segurança em volta. 10º andar, na laje, eu vou jogar bola com ele na laje do 10º andar de um prédio? Isso não é liberdade, isso é destruição. Liberdade é: eu vou jogar bola no 10º andar, desde que tenha um guarda-corpo que pelo menos tenha 1,5 m. Aí eu posso deixar meu filho jogar bola, eu posso deixar ele correr, ele não vai cair. Portanto, não se iluda, não é liberdade. Tem uma grande diferença entre liberdade e loucura. O Senhor nos conduz para a liberdade, não para a loucura. Que em nome de Jesus nós possamos ser uma igreja livre. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te adorar, Pai, e declarar que nós confiamos no Senhor. O Senhor nos deu a liberdade e nós estamos seguros em Ti, Pai. Todo descendente de Agag, todo descendente de Amã há de ser destruído, porque nós confiamos no Senhor.